Olá, esse vídeo tem a intenção de continuar a reflexão sobre a necessidade de nós, enquanto espíritas e também enquanto movimento organizado, assimilar, tanto quanto pudermos, a alta cultura, tendo em vista um mandamento muito claro do Espírito da Verdade que nos diz: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Eu quero frisar então no tocante à instrução, porque ela também é extremamente necessária para o processo de evolução espiritual e também para salvaguardarmos a própria integridade conceptual da doutrina, e não deformá-la com elementos totalmente antagônicos que não tem nada a ver com seus princípios expostos dentro da obra de Kardec. Então, em face desse mandamento e dessa necessidade imperiosa para a evolução do espírito de instrução, nós podemos entender a instrução, pelo menos, em dois grandes caminhos que se abrem aos nossos olhos aqui na Terra. Um deles é a contínua e rigorosa assimilação da obra kardeciana, do corpus kardeciano, porque é bem patente, é evidente que ela não foi assimilada ainda por nós do modo que deveria ter sido assimilada, com rigor, com estudo sistemático, com um espírito de disciplina e aprofundamento constante. Nós ficamos perdidos num processo de admiração pelas obras mediúnicas que surgem aí através da psicografia, nos deixando até muitas vezes nos ludibriar por alguns relatos extravagantes, e não temos em posse para examinar com rigor essas obras mediúnicas, não temos os princípios expostos no corpus kardeciano para aferir o verdadeiro valor dessas revelações e desses relatos até um tanto quanto extravagantes. Então, o primeiro caminho que se nos abre diante da necessidade da instrução é a assimilação constante e rigorosa do corpus kardeciano. E o segundo, para não beirarmos ao fanatismo ou uma idolatria excessiva, é justamente o contato com a cultura geral, não apenas do nosso tempo, mas com a cultura geral de todo o processo da humanidade, particularmente aqui do mundo ocidental, porque nós entendemos que a cultura ela não é apenas o relato dos costumes de um povo, mas ela é sobretudo os bens espirituais angariados pelo esforço espiritual e intelectual de grandes e importantes personalidades, que encarnam uma tradição viva ou até iniciam uma tradição, como Sócrates e Jesus. Então temos esses dois grandes caminhos extremamente necessários, a assimilação do corpus kardeciano e uma relação constante e também séria e profunda com os bens da cultura, com os bens do espírito angariado ao longo do processo civilizatório. Então, apenas como incentivo, não querendo dar nenhuma espécie de sermão ou nada, venho trazer uma obra de um intelectual, acredito que ele é da Letônia, não pesquisei a respeito, acredito que ele é da Letônia, e ele nos vem mostrar as raízes do romantismo. Então a pergunta que eu faço é: o que um espírita pode aprender com Isaiah Berlin? Desculpa pela pronúncia, Isaiah Berlin, um grande intelectual, historiador das ideias. Bom, eu acredito que nós podemos aprender muita coisa com ele. Em particular, neste livro, que é uma compilação de várias conferências que ele fez sobre o movimento do romantismo, as suas raízes históricas e as suas consequências até nos dias de hoje. Acho que ele pode nos oferecer vários elementos para nós compreendermos a nossa realidade atual e a certa inversão de valores que nós vivemos hoje drasticamente, e talvez nós espíritas não tenhamos muita consciência também
e não tenhamos muitos elementos intelectuais e conceituais para fazer uma análise crítica da contemporaneidade, né? Sob pena também de só ficarmos admirando superficialmente a nossa literatura espírita, né? Então, um dos aspectos desse livro que nós podemos ressaltar é que o romantismo, ele nos demonstra que o romantismo é uma ruptura brutal com os princípios elementares da cultura ocidental. E quais seriam esses princípios elementares? É que desde a Grécia clássica, particularmente com Sócrates, e depois passando também pelo advento de Jesus e os valores cristãos que ele fomenta no processo civilizatório, há um pressuposto básico de que existe uma estrutura da realidade, que existe um princípio objetivo, ordenador da vida humana e da natureza. Existe então um princípio superior ao qual o homem, como um ser racional, inteligente e espiritual, ele tem o dever de buscar se adequar, buscar compreender a ordem intrínseca da natureza e a ordem intrínseca de si mesmo, que é sustentada por esse princípio superior. Seja o Logos imanente no cosmos, como na Grécia, né? Ou seja o Deus Criador afirmado por Jesus. Mas é sempre uma estrutura superior, é sempre uma estrutura que transcende a criatura e que também lhe dá um sentido existencial. Ou seja, ela deve então tender para o conhecimento e a adequação dessa estrutura da realidade, né? Ela tem então diante de si um princípio superior ao qual ela deve assimilar, reverenciar, num processo de conhecimento, num processo também de comportamento, no âmbito da ética e num processo até espiritual, místico, né? Ou seja, o ápice do conhecimento diante dessa cosmovisão seria alcançar então a contemplação desse princípio último e ordenador da realidade. Pois bem, o romantismo é a ruptura com essa primazia do princípio transcendente e ordenador da realidade. Ele rompe com esse pressuposto básico da cosmovisão clássica, do classicismo, como diz Isaiah Berlin, e o que ele põe no lugar? Ele põe justamente o imperativo do eu, não propriamente do eu, mas da vontade pessoal, né? É uma supremacia da vontade, em detrimento a esse princípio superior. Então, há dois elementos básicos no romantismo, em geral. É a supremacia da vontade e como o pressuposto básico é essa supremacia da vontade, então o sentido da existência não é uma mera adequação a uma realidade ou, quando muito, uma contemplação dessa realidade superior. Não. O objetivo da existência é você afirmar a sua própria vontade num meio caótico e que apenas te oferece elementos para você criar constantemente. Então é a supremacia da vontade unida com uma atividade criativa incessante, né? E aí entra os jogos de poder entre as vontades pessoais, e vai ganhar aquela que melhor artifícios e melhor força e melhor engenho conseguir despender para a realização dos seus projetos particulares. Há várias consequências diante dessa cosmovisão mais ou menos articulada pelo romantismo, né? Por conseguinte também, se não há um princípio superior e ordenador da realidade, da natureza e da realidade humana, também não existe valores universais. Existe, na verdade, pluralidade de valores que são oriundos da vontade. Mas a própria vontade pessoal também não deve se apegar em nada, porque o valor supremo aí é a liberdade, mas é a liberdade pessoal.
Se você se apega a algum valor demasiadamente, você já está limitando a sua liberdade. Então, se há um apego ou já um valor instituído, o que uma mentalidade romântica deve fazer? Simplesmente se opor a ela. É a rebeldia pela rebeldia, né? É a afirmação da liberdade pela liberdade. E não a afirmação da liberdade para a realização de um ideal superior que transcende a própria criatura. E muitas vezes nós temos que limitar os nossos caprichos e toda a esfera do nosso caráter imperfeito e cheio de vícios para ir se purificando e se adequar a esse valor que nos transcende, né? O romantismo acaba e implode com tudo isso, né? Então, nós podemos ver como isso descreve a nossa realidade atual, porque a ênfase que se dá hoje é uma vida como se fosse uma obra de arte. O pressuposto que está aí é um pressuposto romântico. Se você encara a sua vida como uma obra de arte, você não tem como meta necessariamente tentar compreender o sentido último da existência, tentar se adequar a um princípio superior que transcende ao seu ego e a esfera limitada do seu eu pessoal. Não, você concebe sonhos dentro da sua fantasia e dentro dos seus valores determinados por carências, por egoísmos e por muitas vaidades. Erige esses sonhos como um plano e um projeto de vida e você será bem sucedido na medida em que você consegue impor então a sua vontade no choque com as outras vontades e realizar aí o seu sonho caprichoso, né? O herói, essa figura máxima no romantismo, ele é justamente aquele que tem uma vontade firme, né? Não é o que tem um caráter admirável, não. Os valores que ele adota não importa. O que importa é a afirmação da sua liberdade pessoal e o que ele é capaz de fazer para realizar os seus interesses pessoais. Bom, por aí nós já podemos entender o processo histórico disso, né? E entender melhor até a nossa própria realidade. E talvez também fazer até uma anamnese, ou seja, uma análise sobre nós mesmos, de o quanto nós não somos românticos. Só para ilustrar, vou citar aqui a definição que ele dá no final. Essa é a essência do movimento romântico, até onde percebo, o predomínio da vontade e o homem como uma atividade, como algo que não pode ser descrito porque está perpetuamente criando. Não se deve nem mesmo dizer que ele está criando a si mesmo, pois não existe nenhum eu, existe apenas movimento. Esse é o cerne do romantismo. Então isso é muito básico, né? Não existe uma alma, não existe uma essência humana propriamente dita. Só existe um movimento criador, que você por algum momento tem uma consciência disso, surge no mundo e tem uma consciência disso, e a sua vida terá valor a partir do momento que você afirma esse movimento criador. Não para realizar um ideal superior a si mesmo, mas para realizar os seus ideais que você concebe na sua fantasia e nos seus caprichos, né? Então, às vezes você pode até ver alguns exemplos históricos de românticos que aderem ideais nobres, mas os ideais podem ser nobres, mas eles não estão aderindo pelo valor daquele ideal, eles estão aderindo porque é uma forma de se opor aos valores vigentes. Se esses valores nobres fossem, no momento, os valores vigentes, então eles se oporiam também a esses valores, porque a lógica é só você afirmar a sua liberdade, e não se apegar a nenhuma realidade transcendente e superior. Então você vê que é bem sutil e bem nefasto, que é uma exaltação tremenda do orgulho, da vaidade, do poder pessoal se opondo, né? E também um movimento que necessariamente leva a pessoa a um estado de subjetivismo profundo,
né? Você não tem mais um horizonte existencial com um princípio superior que te transcende. Então você mergulha para dentro de si mesmo. Na minha opinião, vai para o calabouço da mente. Então, só para continuar, que o tempo acabou ali na câmera e tive que voltar a gravar para terminar a citação. Como resultado disso, né, no aspecto social, o Isaiah Berlin nos diz: como resultado, surge uma situação bastante peculiar. Aqui estão os românticos, cujo principal fardo é destruir a vida comum tolerante, destruir a mediocridade burguesa, destruir o bom senso, destruir as ocupações pacíficas dos homens, elevar todos a um nível apaixonado de experiência autoexpressiva. Um parênteses, essa autoexpressão não é apenas só falar, não, é expressar, também é criar, né? Você criar a si mesmo totalmente, né? Então você vê até a questão corporal, né? As pessoas não veem o seu corpo como uma realidade que tem uma ordem intrínseca, uma identidade biológica, fisiológica. Não, elas veem como uma matéria passiva que está aí para você criar sobre ela, né? E você então vê vários movimentos de deformação corporal e até de ideologias, né, de gênero e tudo mais, que praticamente ignoram. Não existe uma realidade fora, né? É um subjetivismo completo mesmo. E uma realidade ao qual você tem que se submeter de alguma forma, né? Porque ela está aí, a realidade concreta, né, plausível, totalmente organizada, né? Vide as ciências que nos mostram por equações matemáticas e lógicas, físicas e químicas, né? Demonstrando a ordem do real, né? Então, apaixonado de uma experiência autoexpressiva de um tipo que talvez apenas as divindades, em obras mais antigas da literatura, deveriam manifestar. Né? Acho que é uma alusão aos deuses, assim, né? Elevando a criatura a um status de divindade com poder ilimitado de criação. Né? Esse é o sermão ostensivo, o propósito ostensivo do romantismo, seja entre os alemães ou em Byron, seja entre os franceses ou em quem quer que seja, e contudo, como resultado de deixar clara a existência de uma pluralidade de valores, como resultado de atacar a noção do ideal clássico, da resposta única a todas as perguntas, da possibilidade de racionalizar tudo, de responder a todas as perguntas, de toda uma concepção da vida como um quebra-cabeça. Eles ressaltam e enfatizam a incompatibilidade dos ideais humanos. Uma vez que não tem um princípio transcendente, superior e ordenador de toda a realidade natural e humana, também não há a fonte única do bem, a fonte única dos valores universais, não há nem valores universais, né? Qual é a fonte dos valores? Qual é a fonte do bem e do mal? É apenas a vontade pessoal, né? E por conseguinte, eles estão sendo coerentes mesmo. Não existe uma escala de valores perante a eternidade. Só existe pluralidade de valores, né? Isso é muito característico na nossa época, né? E a gente vê as origens disso no processo histórico do romantismo, né? Ele afirma esse voluntarismo, né? Esse voluntarismo, essa predominância e supremacia de uma vontade pessoal ilimitada que está num universo caótico, uma espécie de matéria aí posta apenas para a vontade de criar. E aí a gente vê até nas obras filosóficas, né? O Nietzsche exaltando a vontade de potência, Schopenhauer falando que o mundo a essência do mundo é uma vontade inconsciente, né? Então, acho que o Berlin oferece assim para nós espíritas vários elementos, vários instrumentais conceptuais para entender a realidade histórica em que estamos inseridos e também para fazermos uma anamnese sobre nós mesmos, né? Uma análise crítica sobre nós mesmos, os nossos valores, porque nós não podemos nos considerar isentos dessa mentalidade. Aqui tá o germe da mentalidade revolucionária, da mentalidade puramente ideológica, né? E nós não podemos nos isentar das influências perniciosas que isso
acaba nos submetendo, né? Porque nós estamos aí bombardeados pela mídia, que também é porta-voz desses valores românticos, né? Vide o ideal do herói proclamado nas novelas, nos filmes, nos livros, né? O herói é justamente essa personificação da vontade pessoal, firme, corajosa, brava, que se impõe ante os obstáculos da vida. Não importa a beleza do ideal, que por hora essa vontade pessoal acabe representando. O que importa é a afirmação violenta, brutal até, dessa vontade pessoal, né? O seu sucesso está na sua capacidade de realização e de autoafirmação, independente das consequências, né? Então, por isso mesmo a gente vê os heróis aí como grandes psicopatas, saem explodindo tudo, matando. O pai de família que perdeu a mulher, compra um monte de armas e granadas e sai explodindo tudo, né? Esse é o herói dos filmes, né? Ou aquela mocinha bonitinha que foi maltratada, depois ganhou uma posição social razoável e começa a arquitetar grandes planos de vingança, né? Mas ela é a mocinha. Enfim, então Isaiah Berlin oferece aí vários elementos. Esse é só um livro dele que eu li, né? Só estou expondo aqui de modo bem tosco mesmo. E, então, para nós espíritas aí, enquanto exercício de instrução e diálogo constante com a cultura geral, buscando encontrar os elementos críticos e absorver e assimilar os tesouros da cultura, né? Que são os próprios frutos do espírito no tempo, o espírito que trabalha, o espírito que busca realmente contemplar a verdade nas suas possibilidades limitadas e circunscritas, né? Então, nesse exercício aí, nós encontramos nesse intelectual Isaiah Berlin grandes elementos de aprendizagem, né? Que podem impulsionar vigorosas análises críticas da sociedade e de nós mesmos. É isso daí. Muito obrigado.